Sem dúvida, um dos trajes mais incríveis do Homem-Aranha, no caso vermelho e azul, é um dos trajes mais lembrados do Homem-Aranha e até hoje é o definitivo desse grande personagem. Mas ele não foi o único traje que o Peter Parker acabou utilizando nas suas histórias canônicas. E no vídeo de hoje você vai descobrir todos os trajes que o Homem-Aranha já utilizou desde as épocas dos anos 60 até os dias atuais. Será que você conhece todos os trajes que o Homem-Aranha já utilizou nos quadrinhos? Fica até o final porque eu desafio você reconhecer todos esses trajes que eu vou te contar no vídeo de hoje. Para Cris, beleza? Falando aqui, e vamos agora, né, contar a evolução dos trajes do Homem-Aranha nos quadrinhos. Então, antes de tudo, já, por favor, já se inscreva aqui no canal para recompensar esse trabalho que eu vou ter para te contar essa história. E também comenta qual é o seu traje favorito do Homem-Aranha dos cinemas. Bom, sabendo que você já fez isso tudo, então chega de enrolação. Vai, Venom! Bom, para a gente começar a nossa evolução dos trajes do Homem-Aranha, temos que começar com o primeiro, o clássico. O primeiro traje do Homem-Aranha, o mais inesquecível. Esse daí. Se possivelmente conhece ele, né? Na verdade, eu sei que muita gente tá estranhando esse traje e por incrível que pareça, pelo que se dá a entender, esse foi um dos primeiros esboços para realmente ter o primeiro traje do Homem-Aranha. Como você pode ver, é um traje bem esquisito e bem estranho, porque na verdade esse traje não foi desenhado pelo real primeiro desenhista das histórias do Homem-Aranha, que era o Steve Ditko, que na verdade foi desenhado pelo Jack Kirby, que basicamente ele pegou a ideia que o Stan Lee tinha dado, havia desenhado realmente um esboço, mostrou para o Stan Lee, aparentemente o Stan Lee não gostou da ideia, achou muito estranho, achou a performance do corpo daquele, o traje do Homem-Aranha por si, muito genérico, muito parecido com heróis da época, mostrando o rosto, mostrando umas luvas, umas botas, enfim, ele não gostou daquilo e acabou que pegou essa ideia, jogou fora e enviou para realmente o real desenhista, que era o Steve Ditko, que aí criou o traje tão famigerado, o famoso traje que nós bem conhecemos, o traje vermelho e preto. Eu sei que muita gente vai falar, como assim vermelho e preto? Não é vermelho e azul? Eu sei que você deve estar lançando essa pergunta, mas é por causa que, primeiramente, o Stan Lee queria dar uma ideia de um personagem que realmente era um herói, mas ele queria diferenciar. O cara queria revolucionar em vários aspectos, ele conseguiu fazer isso. E ele queria introduzir um traje de um super-herói que na verdade parecia como se fosse o vilão. Por isso que quando você olha para esse traje, você vê o tanto de linhas exageradas que tem ao volta do traje, a cor vermelho e preto, que são mais cores mais sombrias, a lente que é muito fina, realmente como se fosse quase um vilão ou até mesmo um monstro. Porque isso aqui queria dar essa quebra, por assim dizer, de padrão dos heróis. E aí criou esse traje tão conhecido e também a tão inutilidade da teia do sovaco, que até hoje, dependendo da versão, você consegue ver versões que tem teia do sovaco e outras versões que não tem teia do sovaco. Quando se passou a época do Steve Ditko, entramos na época do tão famigerado e o que definiu o traje definitivo do Homem-Aranha, a lenda John Romita. Como eu falei, o traje do Homem-Aranha era vermelho e preto, mas a partir da edição número 5, acabou que mudou para realmente vermelho e azul, como nós bem conhecemos. Mas aí acabou que entrou o John Romita, e aí acabou que criou um novo traje do Homem-Aranha. Ele já havia desenhado realmente do estilo do Steve Ditko, mas aí trocou para realmente desenhar da maneira como ele realmente queria desenhar o Homem-Aranha. E aí criou um dos designs mais conhecidos e dos mais famosos e dos mais favoritos de muita gente. Como você pode ver, a grande diferença que tem para o Steve Ditko para o John Romita é as lentes, que são muito mais formais, por assim dizer, muito mais formosas, e também as teias. Diferente do Steve Ditko, que tinha umas teias muito exageradas, John Romita acabou colocando umas teias muito mais equilibradas, bem poucas teias, para falar a verdade. E também colocou o Homem-Aranha para ter um corpo mais shapeado, por assim dizer, sem dúvida, um dos trajes e a performance e o ícone do Homem-Aranha mais conhecidas nos dias de hoje. Mas aí, como o traje vermelho e azul é um dos trajes mais incríveis e mais lembrados e o favorito de muita gente, temos também considerado por muitos o segundo ou o primeiro melhor traje do Homem-Aranha que já teve na sua vida, caso o traje simbionte. Quando o Homem-Aranha tava lá nos eventos de Guerra Secreta, ele acabou pegando uma esfera negra e acabou que essa esfera negra se transformou em um alienígena. Ele descobriu que era um organismo vivo, que acabou dando um novo visual muito parecido com uma das mulheres aranhas da época, no caso a Julia Carter. E aí criou aquele visual que muita gente gostou. Mas aí, tempos depois, como ele descobriu que aquele traje era um simbionte, era um ser alienígena, acabou tirando e acabou vindo um outro traje do Homem-Aranha, criado pelo seu amigo, o Tocha Humana, um traje chamado o Homem-Vergonha, onde é basicamente um traje antigo, velho do Quarteto Fantástico por baixo e uma sacola de cabeça por cima de pão, enfim. Perfeição pura. Tempos depois, nós tivemos a primeira, então famigerada, a Mach 1 do Homem-Aranha. A primeira armadura que o Peter Parker acabou fazendo. Basicamente, é um traje em a parte vermelha com uma parte de ferro e uma parte de tecido por dentro. E o traje foi basicamente construído para ser, literalmente, na época, um dos trajes mais resistentes do Homem-Aranha. Não só por ser o traje mais resistente do Homem-Aranha, mas também ter sido considerado, na época, o traje mais feio que o Homem-Aranha já teve de todo o tempo. Mas aí acabou que o Peter Parker utilizou essa armadura. Teve também uma adaptação desse traje lá na animação do Aranha Verso, lá de 94,
4, mas foi um traje que por muita gente é lembrado e também é colocado em algumas adaptações. Mas aí tivemos o outro traje do Homem-Aranha, que foi um traje que ele acabou utilizando para enfrentar especialmente o Electro, que estava muito poderoso. E aí ele acabou criando o tão famigerado traje do Homem-Aranha isolante, que impedia que o Homem-Aranha conseguia receber as eletricidades tão fortes, tão potências do Electro. E aí ele acabou criando esse traje, mas acabou que tempos depois ele acabou sendo destruído. E aí acabou que rolou um evento chamado Guerras Secretas. Não aquele evento mundial, mas o Guerras Secretas por causa do Nick Fury. Hoje acabou que o Nick Fury acabou criando um novo traje para o Homem-Aranha para dar para ele participar do time dele. E acabou que criou esse visual muito conhecido, mas muito pouco citado sobre sua origem. Criado lá na época do Guerra Civil, onde o Homem-Aranha, a partir do momento que ele uniu ao lado do Homem de Ferro, o Homem de Ferro acabou dando uma armadura do Homem-Aranha, onde tinha habilidades espetaculares, colocando uma inteligência artificial no traje, uma resistência bem parecida também com o próprio Homem de Ferro. E também uma das coisas mais icônicas do Homem-Aranha, que é ter colocado garras atrás dele, que foi um dos detalhes mais icônicos e realmente fazendo ele se tornar quase um aranha em pessoa. E aí acabou que em 2010 acabou girando outros trajes do Homem-Aranha. Muitos trajes do Homem-Aranha acabaram surgindo nessa época, como por exemplo o traje Sonic, onde basicamente esse traje, ele era um dos trajes considerados por muitos da época um dos trajes mais lindos do Homem-Aranha. Porque acabou que naquela época, naquele momento, o Homem-Aranha estava passando por uma grande dificuldade porque estava derrotando um dos duendes que estava na época. E esse duende tinha uma habilidade muito forte sonora. E acabou que por causa disso, o Duende Macabro acabou lançando essas ondas sonoras e enfraquecia muito o Homem-Aranha. E aí o Homem-Aranha acabou criando um traje sonoro que impedia essas ondas sonoras de chegar no traje. E aí tinha esse traje tão famigerado e lindo, que muitos fãs amam esse traje porque tem um design minimalista e tecnológico que é quase perfeito. E aí temos as luzes que acabam sendo alternadas entre o laranja e o verde, que simboliza realmente quando o traje está ativado ou não para receber as ondas sonoras. E aí acabou que esse traje ficou muito conhecido, mas tempo depois o Homem-Aranha pegou esse traje e deu para o seu primeiro clone, o Aranha Escarlate. Mas aí tempos depois ele acabou basicamente replicou o traje, só que basicamente com um design um pouco diferente, com vermelho e preto, e acabou que foi uma história bem curta que acabou tendo, que ele foi um crossover que teve com o Deadpool, onde ele acabou criando esse traje bem parecido, só teve uma nova versão, por assim dizer. E aí acabou que na Amazing número 656, acabou criando um dos trajes mais lindos, por assim dizer, mas na minha opinião, um dos trajes mais feios, que no caso foi um traje AMAC 2, que é basicamente o traje que basicamente o Homem-Aranha tinha perdido seu sentido aranha naquela época, houve tipo uma crise essencial, e não estava tendo seu sentido aranha ativado, o seu sexto sentido. E aí ele acabou criando um novo traje, que esse traje não tinha uma grande importância das novas habilidades, por assim dizer, pro Homem-Aranha, mas ele acabava apenas dando uma proteção para o Peter de balas. Ou seja, quando algum inimigo dava bala nele, ou algo assim do tipo, acaba que o traje não conseguia perfurar o corpo do Homem-Aranha, porque era a prova de balas. E aí tivemos um dos trajes mais lindos e nos sentidos mais incríveis que teve das histórias do Homem-Aranha, que foi após a morte do seu grande amigo, o Tocha Humana, acabou que o Quarteto Fantástico acabou passando por uma época meio depressiva, por assim dizer. E aí eles acabaram excluindo a equipe do Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico era formado pela família do Quarteto Fantástico. Mas acabou que, como o Quarteto Fantástico, um dos membros acabou morrendo, não faria sentido ter um outro membro para substituir aquele grupo original. E aí acabou criando uma nova equipe, no caso chamado a Fundação Futuro. E aí eles queriam colocar mais um membro da equipe para complementar o Quarteto Fantástico. E aí acabou chamando o grande amigo do próprio Tocha Humana, que era o Peter Parker, e aí criou um novo traje para ele. Mas tempos depois, após o traje do Iron Spider que foi criado, tivemos a Iron Spider 2, que foi basicamente outro traje criado pelo Homem de Ferro e que muita gente não sabe o contexto, a história desse traje, porque, pelo que parece, ele foi criado por um material chamado Uro e, enfim, foi criado esse traje aí. Teve até mesmo uma versão adaptada para o jogo Marvel Spider-Man 1, que chamam ele de traje do medo. Enfim, é um traje que é bem desconhecido e quase muitas pessoas não sabem a origem dele. Mas aí, tempo depois, o Homem-Aranha, após entrar na Horizonte Labs, ele acabou criando a sua terceira armadura, a Mach 3. E aí acabou que o Peter Parker criou essa armadura e por ele estar literalmente com acesso a maiores tecnologias em sua volta, acabou criando essa armadura que foi muito resistente, que ajudou ele a enfrentar o Sexteto Sinistro, criada literalmente para derrotar cada membro. O cara literalmente criou a armadura do Batman. Que aquela armadura, eu não sei qual é o nome da armadura, infelizmente, mas existe uma armadura do Batman que literalmente ela é feita para derrotar cada membro da Liga da Justiça. O Homem-Aranha fez a mesma coisa, só que dessa vez com cada membro do Sexteto Sinistro. Acabou surgindo uma das fases mais controversas, poderia dizer assim, do Homem-Aranha, que é a fase do Homem-Aranha Superior, onde o Homem-Aranha no caso do Octavius, acabou criando os seus trajes, por assim dizer. Tivemos o primeiro traje dele que ele acabou criando, um laranja e preto, que lembra bastante a Mach 1, mas aí tem esse laranja. Mas aí acabou que ele criou um upgrade daquela aranha, que ficou muito mais conhecido e que foi inspirado no primeiro traje descartado do Homem-Aranha de Tobey Maguire, criado pelo Alex Ross, que é esse traje do Tobey Maguire, mas aí criou realmente a versão final do Homem-Aranha Superior, que foi esse traje aí do Homem-Aranha, que tinha muita tecnologia, tinha garras nas costas, já que ele é do Octavius, e
né? Claro, tem que ter umas garras nas costas, por assim dizer. E também ajudava ele a controlar os aranha-bots, que eram robozinhos que ficavam pela cidade. E conseguia dizer pra ele aonde estava rolando o perigo. Enfim, é um traje muito lindo que muitas pessoas gostam até hoje. E, sem dúvida, um dos trajes mais, poderia dizer, mais sombrios do personagem. Ainda nessa fase, acabou que o Peter Parker ou o Dr. Octavius, enfim, depende muito da época, acabou tendo seu último máquina, por assim dizer, sendo criada, que no caso foi a Mark 4. Um dos trajes que, na minha opinião, é um dos trajes mais lindos que o Peter Parker já teve, que é basicamente uma armadura que o Peter Parker acabou criando por causa de uma época muito estranha, pra falar a verdade, que acabou que o Homem-Aranha, por estar literalmente sendo um bilionário, um rico naquela época, ter criado sua própria empresa, acabou que o pessoal não desconfiar que o Peter Parker era o Homem-Aranha, ele acabou criando uma nova versão, por assim dizer, de Homem-Aranha, onde a armadura tinha todas as habilidades do Homem-Aranha. Era basicamente um traje que qualquer ser humano normal como eu ou você poderia entrar nesse traje e você teria os poderes da aranha. Um dos poderes do Homem-Aranha, tendo a teia, escalar paredes, a resistência de cair em altos lugares não ser afetado do seu corpo, ter um sentido aranha, uma inteligência artificial, enfim. Essa armadura é considerada por muitos, e até mesmo por mim, o traje mais resistente que o Peter Parker já teve até agora. E aí, nós tivemos novamente um traje chamado Fundação Futuro, poderíamos dizer que é o Fundação Futuro 2.0, onde acabou tendo esse traje que é um pouco mais parecido com o Quarteto Fantástico, só que ele tem esse vermelho, só que ele tem esse preto e azul e essa aranha esquisita no peito. Mas aí, acabou que depois desse traje, acabou surgindo um outro traje que é bem mais recente, que é um pouco estranho, que é tipo um traje de influencer que o Homem-Aranha acabou tendo, um novo traje com uma cor branca, dourada e azul. É um traje que, designamente falando, ele é bonito, mas dava algumas habilidades a mais, como uma agilidade, velocidade, enfim. Mas é um traje que não durou muito tempo. Mas tempos depois acabou vindo um outro traje do Homem-Aranha, que foi um dos trajes mais complexos, que por assim dizer, que foi o traje da época de bosta do Homem-Aranha, que é o traje que é criado pelo seu arqui-inimigo na época do Zeb Wells. Então você já sabe que esse traje não vai ser legal, a ideia não vai ser boa, que é o traje que foi criado pelo Duende Verde. É basicamente o Duende Verde, só que parecido com o Homem-Aranha. Ele tem planador, enfim. Vamos pular esse traje. Tivemos um outro traje do Homem-Aranha, que é um traje do Homem-Aranha que tá acontecendo agora, recentemente, tá sendo uma das fases mais complexas do Homem-Aranha, que é a fase que o Homem-Aranha não quer ser mais Homem-Aranha, desistiu, não tem mais esperança, as pessoas não merecem ser salvas, que é um traje que ele acabou utilizando na época de 7 ou 9 mortes do Homem-Aranha, que é um traje criado que ressuscita o Homem-Aranha. O Homem-Aranha morre não sei quantas vezes nessa quadrinho, porque realmente eu não li, mas enfim, que é uma ideia horrível, e acabou que o Homem-Aranha morre um monte de vezes e esse traje ressuscita ele. Esse traje lembra um pouco a Mark 1, mas tem uma capa, enfim, é um traje bem questionável e enfim, eu ainda quero trazer um vídeo sobre essa fase do Zé Boel, sobre o caos que tá sendo o Homem-Aranha agora no momento. Mas agora, eu queria saber de você. Queria que você comentasse aí embaixo, dentre todos esses trajes que eu acabei falando no vídeo de hoje, qual é o seu favorito? Queria que a partir de todos esses trajes que eu acabei citando aqui no vídeo, queria que você fizesse seu top 5. Comenta aí embaixo, top 5 trajes do Homem-Aranha que você acabou vendo nesse vídeo que você mais gostou. Comenta aí, também comenta se você sabe de todos esses trajes, ou se por acaso esqueci de citar algum. Bom, é isso. Se inscreve para ver mais vídeos desse super-herói que nós tanto amamos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Take